Amém, né? Vamos aplaudir mais bonito, gente? Joga a mãozinha lá em cima. Eita. E que alegria a gente poder estar aqui falando da palavra do Senhor. Que mês maravilhoso foi esse, né? Onde nós estivemos com um tema: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nessa noite, o Senhor colocou no nosso coração para poder trazer esse tema que diz sobre identidade. Sobre a tua identidade, e que muitas vezes nós somos forçados pelo mundo, pelo cotidiano, por aquilo que vivemos, a comprar algo que não é verdade. Dizem que nós somos isso, dizem que nós somos aquilo, e o mundo dita regras e nós compramos e nós acreditamos, e o diabo fala mentiras e nós compramos e nós acreditamos. E o Espírito Santo, ele durante essa semana, ele ministrou aos nossos corações para trazer para a igreja, que a igreja do Senhor, a identidade dela é aquela identidade pregada na cruz, através do sangue do Cordeiro, que foi remido em favor de nós. O próprio Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele morresse, para que eu e você tivéssemos a marca de Cristo em cada um de nós, e que jamais sejamos taxados por aquilo que o mundo quer nos dizer. Então hoje, para a gente poder compartilhar essa palavra, eu quis trazer ajuda. Na verdade, eu precisei trazer ajuda. E a igreja, graças a Deus, a Nova Aliança é uma igreja onde a unção do Senhor está sendo derramada de uma forma extraordinária sobre ensino da palavra de Deus. Eu estava em Porto Velho, quinta-feira, e de lá eu assisti o Arthur pregando, cara. O Arthur ministrando na presença do Senhor, trazendo uma palavra de sabedoria para a gente. Pastor, eu creio, e eu preciso te honrar nessa noite, porque eu creio que essa unção vem porque o Senhor, pastor Arlindo, é desse jeito. Você quis trazer uma cara diferente, uma alegria para uma igreja alegre, e você despertou isso nos jovens, nos adolescentes e nas crianças, que elas precisam transmitir a palavra do Senhor. Então hoje essa ministração, pastor, é uma forma de mostrar para a igreja que nós temos um pastor que fala a palavra de Deus. E por ele falar a palavra de Deus como ela é escrita, isso virou reflexo nas nossas vidas, porque o pastor Arlindo é minha referência desde adolescente. E eu estou desde o dia 17 de agosto, agora eu fiz 5 anos em Cacoal, e eu não sei se você lembra quando eu te liguei e falei: pastor, estou mudando para Cacoal. E você falou assim: você vai vir para a Nova Aliança? Eu vou, mas eu quero ficar no banco. Aí você falou: duvido. e realmente Deus tem ministrado no nosso coração. Para mim é uma alegria que eu não consigo expressar. Eu ser ovelha do pastor Arlindo, esse pastor que eu admirei durante tantos anos, e chegar aqui e me deparar com algo que eu nunca vi nas igrejas onde eu passei. Essa porção não é nem dobrada, é uma porção derramada de uma forma tremenda sobre o ensino da palavra. Então, para me ajudar hoje, na verdade, eu não vou falar muito, são eles quem vão falar. Eu trouxe 4 especialistas, né? Não tem aquela história de você falar assim: vai pedir ajuda para os universitários? Nós temos 4 seminaristas na igreja. Eu convoquei eles, falei assim: gente, me socorre nesse tema, porque é um tema um tanto quanto complexo, e o meu já sumiu aqui, eu espero que vocês... Não, voltou. E esse tema é um tema um tanto quanto complexo. Então, assim, sobre identidade, sobre aquilo que Deus quer para mim e para você, biblicamente falando. E o texto escolhido, ele é 1 Pedro 2, o versículo 9. Sem fugir de João 8,32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas lá em 1 Pedro 2, o verso 9, e a gente vai entender por que foi Pedro que escreveu isso, viu, gente? Está escrito assim, ó. E você vai repetir comigo quando eu pedir, tá? Vós, porém, sois geração eleita. Repita: geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Olha essa como é forte. Povo exclusivo de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? O que passar disso é mentira do capeta, do lapeta. O que passar disso é gente tentando te enganar a algo que você não é.
O que for fora disso aqui está errado e você... Hoje a gente vai quebrar essas cadeias. Amém? Hoje nós vamos quebrar isso. Ninguém vai dizer mentira sobre você. Você é exatamente isso que está escrito: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Sabe por quê? Porque olha só a geração que a gente está. Quer ver uma coisa que a gente é muito bom? Nós somos bom em quê? A gente é bom em rede social. Rede social, a gente bomba. Só que você vai lá e tira 500 fotos. 500 fotos. Hoje mesmo aqui pediram: vamos tirar foto. Tira uma foto pra gente aqui do grupo de louvor. Enquanto eles estavam arrumando aqui, eu estava o celular do Jesus quase rompeu a memória de tanta fotinha que eu tirei. Para escolher uma, nós fazemos isso, gente, para escolher uma para postar. E ainda tem a cara de pau de escrever assim: tá sem filtro. Mentira, você gastou mais uns 40 minutos para escolher o filtro que vai colocar naquela foto. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque nós somos bons em querer mostrar para os outros algo que nós não somos. Esses filtros do Instagram é uma maravilha. Você olha lá, a pessoa não tem uma manchinha na pele, os dentes estão tudo branquinho. Você encontra a pessoa na rua, você fala: uai meu Deus, o que aconteceu? Quem é esse? Acontece, mas isso a gente é bom. Essa geração é muito boa, mas é uma geração que não aprendeu a lidar, sabe o que? Com a própria identidade, porque nós compramos tudo quanto é mentira que joga pra gente. Tudo quanto é mentira que joga pra gente, nós acreditamos nisso. E não entendemos que a nossa verdadeira identidade, ela está em Cristo. A gente procura resposta do que somos no espelho, demais da conta, no namoro, nos seguidores, na quantidade de seguidores que nós temos, na academia, na aprovação das pessoas e na aprovação do mundo. E aqui que está o perigo, porque existe um problema muito sério quando nós queremos a aprovação do mundo, porque quem deixa o mundo definir, se você deixa o mundo definir sua identidade, você vai viver a vida inteirinha tentando agradar esse mundo, só que esse mundo nunca está satisfeito. Tendências mudam, moda muda, gostos mudam, e aí você vai nadando contra a corrente, nadando contra a maré, e tentando entender quem você é, baseado nos princípios que o mundo te dá, cara, e isso não te leva a lugar nenhum. Fred, fala. E uma coisa que eu acho muito interessante também desse versículo de 1 Pedro, é que quando fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o texto ele mostra uma diferença entre o povo que rejeitou a pedra angular e o povo que a aceitou. Então, trazendo esse texto para esse tema da mensagem sobre identidade, eu acredito que a nossa identidade ela começa a ser moldada a partir da aceitação de quem Jesus é. Porque a partir de quando nós aceitamos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, a partir de quando nós aceitamos quem Ele é, nós passamos a querer conhecê-lo quem Ele é, né? E é impossível você conhecer a Jesus e a sua mentalidade não mudar, a sua forma de pensar não mudar e a sua forma de viver não mudar. Então, quando traz esse versículo com o tema de identidade, eu vejo muito isso. A nossa identidade ela começa a ser formada a partir disso, a partir de aceitarmos Jesus e a partir de permitir sermos moldados, a nossa realidade moldada através dele. Aí sim nós vamos trabalhando na nossa identidade, no que nós pensamos e no que nós fazemos. Porque quem conhece Jesus... Porque quem conhece Jesus conhece a verdade. Ele é a verdade. É isso, gente. Vocês estão conseguindo entender por que eu chamei eles aqui? Porque eu vou indo para um, né? A gente vai indo aqui. Eles, o Fred, mas isso aqui precisa desse jeito. E exatamente isso que a Giovana falou. Essa é a verdade. Esse é o Jesus que quer olhar para mim e olhar para você e falar assim: cara, deixa de ser bobo. Você está comprando algo que não sou eu quem estou te dando. E o mundo está vendendo. Muitas vezes o mundo está vendendo. E como ela falou aqui agora, o verdadeiro encontro com Cristo muda até o jeito da gente andar. Ninguém que encontra verdadeiramente Jesus sai da mesma forma que entrou. E ele falou o seguinte, ó, lá em João, vamos voltar para João 8,32. Ele disse assim: conhecereis a verdade. Só que ele já tinha dito que ele é a verdade. Sabe o que isso significa? Exatamente o que a Gê falou. Você precisa descobrir quem é Ele para você poder descobrir quem é você. Porque o mundo está aí, ó. E a gente anotou alguns pontos, né? Alguns pontinhos para a gente poder ir discutindo aqui. E um desses primeiros pontos é que o mundo está aí. O mundo quer dar nome para você.
Mas você não deve aceitar. Você tem que, opa, esse nome aí, eu não quero não. Gente, desde pequenininho, desde titiquinho, que a gente está lá, que o mundo coloca etiquetas. É o inteligente, é o que não é, não vou nem falar o outro nome não. É o que não, o contrário do inteligente. É o bonito, é o... Não, você não, é o feio. É o fracassado, é o tímido. É o problema da família, é o popular, é o rejeitado. O mundo, gente, o mundo vai taxando, vai rotulando. E sem perceber nós acreditamos. A gente começa a acreditar nisso. Mas olha só, eu quero contar uma historinha bíblica. Fred. Fala, antes de eu contar a história. Isso. Voltando só nisso que a Giovana estava falando sobre o mundo e o que o Fred falou, né? Que a gente está num mundo que nunca vai estar satisfeito da forma que a gente vive. E isso é uma coisa que, se a gente olhar na palavra de Deus, existe um versículo em Gálatas, no primeiro capítulo, no versículo 10, que Paulo ele escreve: acaso eu busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Em Tiago 4, no versículo 4, ele também escreve: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então não existe parcialidade, não existe como a gente viver em um mundo que crucificou alguém que era perfeito, que crucificou o próprio Deus em terra, e nós que somos pecadores, que somos seres falhos, nós queremos ser aprovados ou aceitos pelas coisas que o mundo oferece para nós. Porque se o mundo crucificou Jesus, que era perfeito em tudo, quem dirá nós que pecamos todos os dias? E o último versículo sobre isso é em 1 João, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, que fala: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, assim como o Fred falou, é de fato estarmos contra a corrente. É de fato nós estarmos contra a mão do que o mundo está indo. E glória a Deus que nós estamos sendo contrários a essas tendências que o mundo nos leva. Porque se a gente estivesse de acordo com o mundo, aí sim algo estaria errado. E realmente não dá para você ser amigo do mundo e você ser amigo de Deus. Ou você é amigo do mundo, ou você é amigo de Deus. Ou você anda de acordo com o que a Bíblia fala, ou você anda de acordo com aquilo que as pessoas estão te rotulando a todo tempo. Não existe parcialidade. Não existe mornidão. Exatamente. Até porque a palavra de Deus fala que ele vomitaria. Apocalipse 3,16, né? Exatamente. Então não existe como a gente viver uma vida de meio termo, ficar em cima do muro, como o pastor já comentou daquela história de quem está em cima do muro, já pertence ao diabo. Então não tem como a gente viver de parcialidade ou de meio termo. O Senhor não quer isso, Ele quer tudo de nós. E isso requer a nossa vida, requer os nossos sonhos, requer os nossos desejos. E só para finalizar essa parte, tá tranquilo, vamos seguindo. Sobre que só a verdade, né, como é o tema de todo o nosso mês, só a verdade, que é o Senhor, pode nos trazer a nossa verdadeira identidade. Até porque quem melhor que a pessoa que nos criou, o nosso próprio Criador, para nos dizer quem nós verdadeiramente somos. Ele que nos conhece antes que nós viéssemos ao mundo. Então, de fato, o nosso lugar, a nossa identidade, quem realmente nós somos, está no Senhor. E é o que a Giovana falou, é conhecendo a Ele que nós realmente poderemos conhecer quem nós somos. E não nas falácias e não nas mentiras que o mundo oferece para nós. É complicado, né? Isso, gente, porque elas estavam nervosas hoje para poder a gente vir aqui, né? Fala, João. E pegando um gancho com o que a Ana falou, a gente não consegue conhecer a nossa identidade antes de conhecer o Senhor. Por quê? Porque lá em Gênesis 1, 27, ou seja, no princípio de todas as coisas, o que Deus fala quando vai formar o homem? Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, não tem como a gente conhecer a nós mesmos antes que nós não conhecemos a Deus. Se nós queremos conhecer quem nós somos, nós precisamos ter a consciência do conhecimento de quem Deus é. Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus, de alguém, nós precisamos conhecer a Ele antes de nós nos conhecermos. Entende? Então, uma passagem que fala muito comigo através disso também, que vocês vão conhecer claramente, é lá em Atos 9, quando o apóstolo Paulo estava ainda, antes da sua conversão, ele estava em perseguição à igreja,
Jesus simplesmente derruba ele do cavalo e sabe qual é a primeira coisa que ele diz? Ele não diz: ah, Jesus, quem é que eu sou, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, o que é que eu tenho que fazer? Ele fala: quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? A primeira frase de Paulo, quando Jesus derruba ele do cavalo, é: quem és tu, Senhor? Esse é o nosso chamado, esse é o chamado que nós temos de conhecer a Cristo, para depois nós sermos realmente conhecidos de quem nós somos. A nossa identidade está naquele que nos criou, assim como a Ana falou. Não tem como eu chegar na minha mãe e contestar o porquê que ela me deu o nome de João. A minha mãe me teve, ela é minha portadora, e ela me deu o nome, ela sabe o que ela estava fazendo. Eu não tenho que contestar aquilo que ela me deu, a maneira como ela me fez, e assim como com Deus também, com o Senhor. Então nós conhecemos quem nós somos assim quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Deus, porque nós somos feitos em imagem e semelhança deles. Vou puxar um gancho rapidinho, Fred. Vai lá. Isso do João. Manda ver. Há uma necessidade, pessoal, da gente olhar para isso que o João falou, da nossa situação no Éden, e olhar também para a promessa de Cristo ao nosso respeito, sobre a nossa identidade. Se a gente for pegar em Romanos 8, versículo 16 e 17, fala bem assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 17, que para mim que é o mais, que destroça todas as nossas imaginações e pensamentos quebrados a respeito da filiação do Senhor, que fala bem assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, quando a gente olha para essa situação de uma situação caída, uma situação de pessoas rotuladas pelo mundo, situação de pessoas que se deixam levar por qualquer vã doutrina ou qualquer ensinamento por aí, somente para se encaixar na sua identidade, é porque não reconheceu a sua filiação em Cristo Jesus. Não reconheceu esse Pai amoroso e esse Deus maravilhoso que nós temos. Ainda, né? Mas a gente vai conhecendo de pouco em pouco, amém. Glória a Deus por isso. Eu estava preocupado que os meninos estavam calados aqui, mas resolveram falar, só as meninas que estavam lá. Mas gente, nós não planejamos, a gente não combinou, viu? Eu passei um esqueleto mínimo para eles e falei: o tema vai ser esse, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Então a gente vai num tema, volta no outro, mas é porque é o seguinte: hoje nós precisamos sair daqui, essa noite nós precisamos sair daqui entendendo que a nossa identidade é a verdade e a verdade é Cristo. A historinha que eu queria contar para vocês está em Juízes 6, versículo 12. Quando o anjo chega para Gideão e fala assim: o Senhor é contigo, homem, e já dá um nome para ele, fala assim: homem valente. Só que, se você pegar o texto e você for ver, você vai ver que ele estava escondido no fundo de um lagar, quietinho, porque ele não queria problema com a galera que não era o povo de Deus que estava ali. Então ele se enxergava como fraco, mas Deus já enxergava nele um libertador. Então, voltando a isso que o pessoal falou aqui, principalmente o que o Blay acabou de dizer, é a identidade que Deus declara. Presta atenção nisso. A identidade que Deus declara para mim e para você, ela é sempre maior que a identidade que o mundo ou que o medo constrói em mim e em você. Sabe por quê? Porque o mundo, ele coloca rótulos, mas Deus revela a identidade. Ô Fred, fala. É muito interessante porque, assim, às vezes nós podemos ter chegado aqui com a identidade formada dentro do nosso coração, não de uma forma tão clara assim, porque a gente não é tão assim às vezes, mas é como se a gente tivesse um sentimento de abandono, de alguém que é órfão, de alguém que não sabe quem é realmente e tem uma vontade assim de se conhecer. E eu achei muito interessante porque enquanto o louvor que estava sendo ministrado lá na primeira canção, eu estava ali embaixo adorando, e vem muitos sentimentos, vem uma ansiedade, um medo de após estar aqui em cima ministrando, e simplesmente vem uma convicção dentro do meu coração, que é a convicção que todos nós devemos ter todos os dias, que vem uma voz assim dentro do meu interior, que é simplesmente aquele versículo de quando Jesus vai começar o ministério dele, que vai dizer que uma voz saiu dos céus dizendo para Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado.
Então, por mais que a minha carne, às vezes até o inimigo possa colocar medo, possa colocar coisas na minha mente para desacreditar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem me falado, de quem eu sou, de quem Ele é na minha vida, vem uma voz dentro do meu interior, e isso deve ecoar na voz de todos nós, dentro de todos nós, que é: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Deus disse isso para Jesus, mas se nós cremos hoje em Cristo, nós somos nova criatura e nós estamos nele, ou seja, essa verdade também é para nós. Nós devemos ter a certeza de que hoje nós somos filhos, e em nós que Deus tem o agrado dele, ou seja, Deus tem prazer em nós. Às vezes nós temos consciência de um Deus que está irado, de um Deus que está irritado conosco à medida que nós pecamos, à medida que nós pisamos na bola, mas nós devemos crer que Deus é um Deus que tem prazer em nós, tem prazer em quando nós o buscamos, quando nós decidimos ir até a presença dEle, se achegar até a palavra dEle, meditar, orar, passar tempo com Ele. Deus tem prazer em nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, e isso deve ecoar, porque às vezes a gente só pensa muito nas nossas consequências. Eu estava falando com o pastor Arlindo esses dias, sobre como ele fala muito sobre, às vezes, como a gente é muito severo com nós mesmos. A nossa consciência nos acusa a todo momento de que nós somos indignos, de que nós não merecemos a graça, e realmente nós não merecemos, mas hoje, pelo sacrifício de Cristo, nós somos feitos filhos, e por isso Deus tem prazer em nós, porque Ele tem prazer no Filho. E se nós estamos hoje no Filho, Ele tem prazer em nós, e essa certeza deve ecoar dentro do nosso peito, para que nós sejamos completos dessa realidade, para que nós realmente entendamos que Deus tem prazer em nós, nós somos filhos dEle. Então isso deve realmente ser firmado dentro do nosso coração. Porque o diabo, ele tenta tirar isso da gente. E aqui, já mudando para o próximo ponto, João, que a gente está... Vamos dar uma acelerada nisso aqui. Enquanto nós temos aqui o nosso Deus falando: cara, eu que estou dando o teu nome, eu que estou colocando o nome em você. Nós temos quem? Sempre o Satanás, para poder querer bagunçar o negócio da gente de lado. Mateus capítulo 4. Jesus está onde? Está no deserto, nos 40 dias, naqueles 40 dias no deserto, na eminência de ser tentado. Na primeira oportunidade que o cão teve de chegar para Jesus, o que é que ele fala? A primeira frase do texto, ele diz assim: se és filho de Deus. Percebe isso aqui, a esperteza no que ele está querendo dizer. Satanás, ele não começou oferecendo pão, nem oferecendo riqueza, ele começou atacando o quê? A identidade. A identidade. Você consegue entender isso? Enquanto está Deus lá falando comigo, com você: cara, tua identidade sou eu quem dou, sua identidade sou eu quem defino, já defini antes de você nascer. Está o diabo questionando, ele teve a capacidade de questionar Jesus: se és filho de Deus. Então, não pensa que é moleza não. A gente é bombardeado todos os dias de pessoas do mundo, de Satanás, do cão, querendo mudar a identidade da gente. Não podemos aceitar qualquer proposta. É por isso que a gente vive preso. Quando eu falei no início aqui do culto que hoje é uma noite de libertar essas cadeias, de quebrar essas correntes. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quer ser aceito, quer pertencer, quer aprovação e acaba negociando princípios. Por quê? Porque quem não conhece o valor sempre vende a sua identidade por algo que custa tão pouco, tão pouquinho. Nós negociamos aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque o engano do cão, o engano de Satanás vem e muda a nossa percepção daquilo que realmente nós somos. E precisamos entender isso, a gente precisa tomar posse. Porque se nós não tomarmos posse, gente, está fadado ao fracasso. Fala. Só para terminar esse ponto. Se a gente parar para pensar mesmo, esse tema é tão assim, sério, porque como o Fred acabou de mostrar, se o próprio Jesus, que é Deus em carne, o diabo tentou a identidade dele, quem dirá nós que somos pecadores? Então, como a gente deve estar assim, atento e cauteloso, porque nós somos atacados, nós somos bombardeados todos os dias com essas mentiras que Satanás coloca para nós, de quem nós não somos. E essa identidade, como o Fred também já falou, nós só vamos encontrar ela aos pés de Cristo. E
pegando o gancho também do que o João disse, que não foi combinado, mas eu também tinha colocado esse versículo de que nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Eu também pus ali. Existe algo dentro de nós, isso é muito louco da gente pensar. Existe algo dentro de nós que é como se fosse uma marca de Cristo em nós, é uma marca do próprio Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então existe uma identidade em nós que nada pode tirar, uma identidade que não muda, porque se Deus ele é imutável, se Deus ele não muda, nós temos essa identidade. Não é uma identidade igual a nossa, de seres pecadores, de seres que pecam todos os dias, mas não. O próprio Filho de Deus, igual como o João falou, no sacrifício da cruz, por meio da cruz, hoje nós podemos estar nele. E se nós estamos nele, a mesma identidade que o Filho tem, nós temos, não por algo que nós fizemos, mas totalmente pelo sacrifício de Cristo. Amém. E algo interessante a respeito disso, um ponto para a gente pensar, é porque a gente não deve pensar no quem eu sou, mas de onde eu vim. Porque quem eu sou, eu posso me modelar a qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de lugar, qualquer tipo de pessoa, mas o de onde eu vim, ele é imutável. Da casa que a gente nasce, a gente nunca vai sair de lá. Vamos supor, talvez eu nasci num ambiente, numa família mais simples. E aí talvez quando eu termine a minha vida, eu termino numa família diferente. E os meus filhos cresçam diferente. A minha identidade vai ser mudada de quando eu era da casa dos meus pais para quando eu tive a minha casa. Mas de onde eu vim, não muda. Isso que a Ana B está falando é muito tremendo. Porque por mais que a gente está no mundo e a gente possa estar vivendo em pecado, dentro de nós habita uma identidade que nem o diabo e nem ninguém pode tirar, de que nós somos filhos de Deus e nós não nascemos para viver uma vida desgraçada de pecado, mas uma vida em Jesus. Isso para mim é o mais interessante. Nós observamos isso na história de Daniel. A história de Daniel vai falar que foi trocado o nome deles, eles foram tirados do local aonde eles cresceram, mas a identidade, o coração deles se manteram os mesmos. Eles não se perverteram, eles não se entregaram a tentações. Meus irmãos, isso é realmente uma coisa assim que nós devemos dar a devida seriedade, né? Porque nós escutamos isso e nós ficamos apáticos diante disso. E isso deve promover em nós uma libertação, né, Fred? Sim. Como você falou, hoje é um culto de libertação. Então, assim, é algo que nós devemos, assim, ouvir e dar a devida seriedade, né? Não é sobre nós, não é sobre quem nós somos, não é sobre o que nós fazemos. É sobre de onde nós viemos, é sobre quem Cristo é, né? E, óbvio, viver de acordo com isso é muito importante. Só que não é sobre nós, nada é sobre nós, né? Tudo é sobre do Senhor, tudo é sobre o Senhor, tudo é sobre de onde nós viemos. E eu percebo que nós vivemos em um tempo onde nós não damos devida importância a isso. E isso é tão importante, né? Que assim, é algo que o Chloe falou, é algo que ninguém pode mudar, é essa identidade que nós temos dentro de nós. Nem nós mesmos conseguimos mudar isso, nem nós mesmos. Para vocês terem a noção do como o Senhor faz algo assim que não é para ser mudado. Então, nem nós mesmos conseguimos mudar essa identidade que Ele mesmo colocou em nós. Em Eclesiastes até fala, né, que existe um anseio no coração do homem pela eternidade. Existe algo dentro de nós. Somos seres eternos, né? Isso, que clama por da onde nós viemos, como o Blay falou, é a nossa origem. Nós fomos criados por esse Deus. Então existe sempre algo dentro de nós que clama, mesmo que você ainda não reconheça, que você ainda se fecha para isso. Mas dentro de você existe sim um clamor que só é saciado em Cristo, que é um clamor que o mundo não pode saciar nunca. Já dizia o poeta, né? O vazio que tem dentro de você é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. Amém? Aí, André, guarda essa e faz uma música com essa aí, viu? Gente, é simples, mas é complicado ao mesmo tempo. E outro fator importante que nós não podemos esquecer é que muitas das vezes nós queremos que o nome, que esse nome que nos é dado, que essa identidade que nos é dada, ela seja baseada naquilo que fazemos. E aí não é verdade também. Não é sobre o que você faz, é sobre quem é você e sobre quem está em você. Sabe por quê? O mundo pergunta, o que você faz? Jesus não, Jesus pergunta quem você é. Porque se sua identidade dependesse do desempenho, velho, estava lascado. Quanta falha. E aí, quando você falhasse, quando eu falhar, quando nós falharmos, o que acontece? Perdemos o valor, se é baseado naquilo que nós fazemos. Não pode.
Lembra de Pedro? A história de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes e ele ficou muito triste com tudo isso, 3 vezes. Mas Jesus, ele não mudou o chamado do Pedro. Não. Tem um episódio que está lá em João, capítulo 21. Eu já ministrei sobre isso. Na beirada da praia, Deus restaura Pedro e restaura o ministério de Pedro, sem falar nada, servindo a ele, restaurando a identidade de líder, de homem de Deus, de pescador de homens sobre Pedro, né? Ele não devolve apenas o ministério, Jesus devolve a identidade. Quando você coloca a tua identidade sobre aquilo que você faz, o seu erro pode fazer com que você desista de ser aquilo para qual você foi chamado. E isso nós não podemos aceitar de forma nenhuma, porque é mais um engano do diabo para as nossas vidas. Então, quando errarmos, o nosso erro, ele pode explicar o momento, a falha, a queda, aquele momento, um momentozinho na nossa história, mas ele nunca vai definir quem você é em Cristo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E nós precisamos entender e aceitar isso, irmãos. Que a nossa identidade está em Cristo e não naquilo que fazemos. A nossa identidade está em nós e em Cristo em nós. E na verdade que Ele tem para cada um de nós. Fred, cara, isso é uma coisa assim que particularmente é um desafio para mim. Porque, assim, quando o Senhor voltar, Ele não vai olhar para mim e me reconhecer pelo que eu fiz, né? Até porque tem aquele versículo que fala: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, né? Mas o Senhor também vem com João 15:15: já não os chamo servos, porque servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Então, vocês conseguem perceber a diferença desses versículos, que não é só sobre um serviço, mas sobre um relacionamento? Então, assim, é muito mais interessante quando nós nos empenhamos na oração, quando nós nos empenhamos na leitura, não somente para marcar um cronograma, né, de estou lendo a Bíblia toda, mas sim de conhecer de fato quem é o Senhor. Porque é isso que vai ter peso no dia da volta dele. Até porque não há nada que a gente faça que vá mudar o sentimento do Senhor por nós. Não há nada que compre a misericórdia e a graça do Senhor. E isso particularmente é um problema que eu tenho que lidar. Porque muitas das vezes eu já achei que era muito mais importante eu estar até dentro da igreja, fazendo tantos serviços, mas não me empenhando em conhecer quem de fato o Senhor é. Sabe? Porque quando o Senhor voltar, o Senhor não vai olhar para mim e falar: Giovana, você fez tal coisa, por isso você é aceita no meu reino. Não, o Senhor vai me olhar e Ele vai ver o Filho dele. Ele vai ver o sangue de Jesus derramado por mim. Amém. E é por isso que eu sou aceita. Porque em mim, o sangue de Jesus foi derramado. E é isso que o Senhor vai ver nesse dia. Porque não há nada que eu faça, de ruim ou de bom, que vá mudar o sentimento que Ele tem por mim. Não há nada. Até porque, a gente se pensar dessa forma, a gente entra numa questão de merecimento, né? Se eu faço, então eu vou receber isso. Mas em nenhum momento a palavra de Deus nos garante disso. E esse versículo que a Giovana falou é muito, muito bem assim, exemplificado disso, né? Já está na Bíblia, que muitos dirão naquele dia das coisas que fizeram, mas não é só isso que o Senhor espera, não é? Porque o Senhor, Ele é completo em si mesmo. Se Ele quiser fazer sozinho, Ele faz. Né? É duro a gente também ouvir isso, né? De que Deus não precisa da gente para fazer, mas para nós é um prazer poder servir Ele, e não como se fosse uma obrigação, mas algo que parte do nosso relacionamento, de nós entendermos quem nós somos nele. E isso é uma reação natural, porque se alguém morreu na cruz, o próprio Deus que fez carne, e morreu por mim, e agora nele eu tenho uma identidade, é algo que é uma reação, assim, é parte de mim, querer poder contribuir, eu querer poder servir a Ele de alguma forma, mas não por uma obrigação e não pensando que é questão de mérito, que é o que o pastor sempre fala, né? Não é merecimento. Mereço. Até porque nós não merecíamos nada. Se fosse merecer, seria o inferno, por tão pecadores que nós somos. E como o Fred falou, né? Se isso tivesse atrelado ao que a gente faz,
todo dia de manhã a gente já está rodado. Porque todo dia você acorda, a gente já peca. Tenho certeza disso. E, assim, é muito importante, o que mais me mostra, me deixa evidente, é que é muito importante, então, nós entendermos qual é a nossa origem, né? No sentido de onde eu vim. Porque se o Senhor ele é completo em si mesmo, então por que o Senhor me criou? Né? Se o Senhor ele pode fazer tudo sozinho, então por que eu existo? Porque o Senhor me criou. E a resposta, igreja, quando eu descobri, foi uma coisa assim que trouxe um escândalo ao meu coração, não no sentido ruim, mas nós somos criados porque há no Senhor uma abundância de misericórdia e amor que Ele deseja nada mais nada menos do que compartilhar conosco. Então esse é o princípio da nossa criação, o Senhor desejando compartilhar conosco a abundância que Ele tem nele, sabe? Não é para que a gente faça algo para que agrade ao Senhor, não é somente sobre isso, não é somente só sobre esse servir, mas sobre se empenhar em conhecê-lo, porque Ele tem prazer em compartilhar conosco esse amor, e é para isso que nós somos criados, para a glória dele. O Senhor sonha, né? Com uma família com muitos filhos. E eu quero estar no meio dessa filharada aí. Você também? Amém? Glória a Deus. Então por que você não aplaudiu o Senhor ainda aí, né? Agora, imagina só essa cena. Essa cena passa pela minha cabeça. Rapaz, não te conheço não. Pega descendo aqui pro lado. Vai de tobogã pro lado. Para qual lado, gente? Para a esquerda. Pega descendo aqui, vai descendo. Vocês já entenderam, né? Então vamos seguir. Amém, glória a Deus. Deus já disse quem você é. 1 Pedro, tinha que ser o Pedro para escrever isso aqui. Não tinha como não ser ele. Está em 1 Pedro 2, o versículo 9. Quando Deus fala assim, vamos repetir, ser repetitivo aqui para isso ficar bem gravado. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Nenhuma dessas palavras depende de opinião de ninguém. De ninguém. É o próprio Deus taxando você e eu naquilo que Ele quer. Uma família com muitos filhos, para honra e glória, para a glória dele, para que ele seja glorificado. Gente, isso é lindo, isso é muito forte, e é isso que nós precisamos sair daqui hoje com essa consciência. A identidade que eu tenho é aquela que Deus me deu. Sua identidade não muda porque alguém deixou de gostar de você, sua identidade não muda porque você terminou um namoro, sua identidade não muda porque você perdeu os seguidores no Instagram. Sua identidade vem de Cristo, vem da cruz, vem do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Foi lá que Deus declarou o quanto que eu e você custamos, o quanto que nós valemos. Gente, presta atenção no fio da meada, assim, ó. O projeto de Deus nunca mudou. O pecado não estragou o projeto de Deus, não, esquece isso. Ele sempre teve no controle de tudo. Adão pecou, desligou. Jesus veio, religou de novo, livre acesso, o véu rasgou de alto a baixo. E a nossa identidade foi restaurada. Não pelo mundo, não pelo que fazemos, de forma nenhuma pelo que Satanás diz, mas por aquilo que Cristo olha para mim, olha para você e fala, é isso. E ponto. Nós precisamos entender isso. A cruz, ela não revela apenas o amor de Deus, mas ela revela o valor que eu e você temos para Deus. Então eu queria, meu querido, nessa noite, que você pudesse fechar os teus olhos aí onde você está. E alguém vai apagar a luz ali um minutinho, enquanto os meninos vão estar, o pessoal do louvor já vai estar subindo aqui. E que você pensasse por alguns minutos, fecha teus olhos aí onde você está. E começa a pensar assim: quem sou eu? Quem sou eu? O mundo, ele vai responder: você é o que você sente, é o que você estiver sentindo. Mas Jesus, ele vai responder para você assim, ó: você é quem eu digo que você é. O mundo, gente, o mundo vai dizer assim: você precisa mudar, cara, que senão você não vai ser aceito. Para você entrar naquela galera ali, você tem que dar uma mudada na tua forma.
Só que Jesus olha para mim e olha para você e ele fala assim, ó: vem do jeitinho que você está, e eu vou transformando você de pouco em pouco. O mundo muda de opinião todo dia, mas Jesus continua o mesmo, porque a verdade, ela nunca muda. E sua identidade, ela também tem que permanecer firme. Ela precisa permanecer na cruz, no sacrifício que Jesus fez para mim e para você, porque Ele vai te direcionar. O Espírito Santo vai te direcionar para você fazer o que realmente quer.